Praticamente todos os animais que foram entregues aqui são frutos de apreensão do IBAMA, entendeu? Então, por exemplo, chega algum animal que às vezes a própria população acha no meio da estrada ou que a Polícia Ambiental apreende, eles trazem para cá. A gente não pode receber muitos animais aqui porque os recintos são pequenos, então a gente geralmente trata o animal e ele é levado de volta lá para a Polícia Ambiental para ele levar para outro recinto. Ele é um representante da nossa fauna pantaneira. Aqui nós temos os recintos. A gente tem, são exemplares da fauna pantaneira. Esse é o primeiro, ele é muito comum aqui na região pantaneira, eles chamam ele de macaco prego, né? Também chamam ele de macaco capuchinho, porque ele tem aquela, na parte ali de cima ali da cabeça, ele tem aquela parte mais escura, fica parecendo aqueles montes capuchinhos, né? Então eles chamam ele de macaco capuchinho. Ele é um primata, né? Ele vive praticamente a vida toda dele em cima das árvores, nas copas. Você não vê ele no chão. Ele desce no chão só para tomar água, só para pegar algum alimento e voltar para cima, entendeu? Então ele é um animal muito sociável, né? Na natureza, do que ele se alimenta? De pequenos insetos, de pequenos invertebrados, né? Frutas que ele encontra na região do Pantanal, no Cerrado, né? E basicamente alguns insetos e frutas, né? E folhas. Aqui como ele está em cativeiro, a gente dá frutas basicamente que nós encontramos aqui, maçã, banana, né? E a gente procura dar alguma dieta de proteína, porque na natureza ele também a semelhança de nós, né? Ele se alimenta tanto de vegetais como de carne também. Então a gente dá um pouquinho de carne para ele, dá ovo, né? Que é uma fonte de proteína para ele não ficar muito magrinho. A gente tem dois tipos de jacarés. O jacaré do Pantanal, né? E o jacaré do Papo Amarelo. Ele também é chamado de jacaré piranha, porque vocês podem perceber ó, que ele tem os dentes dele, tanto na região do maxilar como da mandíbula, fica proeminente para fora, semelhante aos das piranhas. Então muitos chamam ele também de jacaré piranha. E o pessoal na região do Paraguai chama ele de jacaré do Paraguai, tá certo? Então, mas o mais comum é jacaré do Pantanal. É um animal que na década de 80 teve um controle muito grande em função da caça, né? Hoje a população de jacaré no Pantanal está estimada em quase 3 milhões. O IBAMA já está até fazendo estudo para poder liberar a caça controlada, né? Em virtude do aumento da população desses animais aqui, tá ok? Aqui na região de Cáceres nós temos, acho que é o único frigorífico que tem no país que abate carne de jacaré, né? Que é o Croque Japan. E os ovos são pegos na natureza, né? É um animal que na natureza ele é carnívoro, né? Então ele é um animal que se alimenta de praticamente tudo, né? Peixe dos mais variados, né? Todos os animais que vivem ali na região dos rios ali, capivara, né? Quando ele está muito estressado e a população é grande, até os próprios jacarés ele se alimentam, né? E basicamente peixes. Tio, até que tamanho o jacaré fica? Bem, o jacaré do Pantanal, ele atinge um comprimento menor do que o jacaré-açu, que é o jacaré amazônico. Mas tem relatos de já terem encontrado caimãs de até 5, 6 metros, tá certo? Então, mas o normal é encontrar jacarés aí de até 2,5 metros, 3 metros, tá? Mas ele atinge grandes comprimentos. Só que ele é menor do que o jacaré-açu, que é da região amazônica. Então esse é o tracajá, ele fica junto aqui, entendeu? Se fosse na natureza, nunca o tracajá ia conviver junto com o jacaré, né? Só que como o jacaré ele é alimentado praticamente todos os dias com carne, né? Então ele não dá muita importância aí para o tracajá. O tracajá, como eu falei, também é um réptil, como é os jacarés, mas ele é um quelônio, ele tem carapaça. Ele é parente da tartaruga? Ele é parente da tartaruga, certo? Eles são da mesma família, eles são do mesmo grupo, tá certo? Só que aí dentro das famílias dos quelônios eles se dividem, né? A tartaruga é um animal exclusivamente marinho, né? E o tracajá, ele é um quelônio que pode viver tanto no ambiente aquático como no ambiente terrestre. Isso é o que diferencia.
Tio, a sucuri tem veneno? Não, a sucuri ela não tem veneno. Ela faz parte de uma família de ofídeos que não possuem veneno. Elas matam a presa só se enrolando nela e depois que ela está morta, aí ele ingere ela inteira. Mas elas não possuem veneno e nem presa para inocular veneno. Dá muito medo demais. Dá muito medo, ela é muito nojenta. Não, pegar ela. Não dá pra pegar ela. Mostra a cara dela na câmera. O fedor é grande. Ai. São aves muito comuns, elas vivem na região de mata ciliar. Chamam ela de Penélope, outros chamam de Jacu. Elas são da mesma família das galinhas domésticas, tá certo? São galináceos, tá ok? Então vivem também em grupos, né? Durante a noite sobem nas árvores, né? Para ficar mais seguro dos seus predadores. E de manhã ficam pastando e procurando alimento na volta das matas ciliares, na volta dos rios. O macho, ele é o maior um pouco, ele tem essas manchinhas brancas pelo corpo e a barbelazinha dele aqui é mais destacada. A fêmea é menor, né? Ela tem essa coloração mais homogênea, sem ter esses pontos brancos espalhados pelo corpo. O Mutupinima, que é o comum aqui na região pantaneira, a população dele tem diminuído, ele é da família dos galináceos, né? E ele também é comum ele ser encontrado nas matas ciliares, né? Ele é um representante muito importante aqui da nossa fauna pantaneira, né? E tem diminuído a população. Temos o macho, né, que tem a coloração toda escura, e a fêmea, que chamam de carijó, que ela tem a coloração menos homogênea e a coloração mais acastanhada. Como eu mostrei lá o tracajá, esse também é um quelônio, ou seja, tem carapaça, tá certo? Só que ele vive mais no ambiente terrestre, que é o jabuti. Tem dois tipos de jabutis mais comuns aqui no Brasil. Tem esse aqui, que é o jabuti piranga, jabuti piranga, e tem o jabuti maior, que é encontrado na região amazônica. Esse jabuti daqui, o macho, ele é um pouco maior que a fêmea, tá certo? Ele é comum mais aqui no ambiente terrestre. O que acontece? O IBAMA aprende muito esses animais, porque muitas pessoas aqui na região do Pantanal criam esses jabutis, né? Mas com o tempo, às vezes se mudam de um lugar para o outro e querem abandonar os animais, né? Não querem levar os animais juntos, mesmo porque não é permitido, né? Aí eles querem entregar os animais ali para o IBAMA ou para a Polícia Ambiental, e aí eles trazem aqui para nós, né? Nós estamos com um número muito grande aqui, então nós não estamos aceitando mais jabutis, certo? São animais muito comuns também aqui na região pantaneira, tá certo? Ele tem na natureza, no ventre dele, na cabeça, ele tem uma coloração mais avermelhada, que é o que diferencia ele do jabuti da Amazônia. Tio, o que ele come? A alimentação do jabuti, a gente procura se assemelhar ao que ele come na natureza. Na natureza, o jabuti se alimenta de pequenas frutas, de invertebrados, né, de folhas e até de pétalas de rosa. E a gente procura dar aqui uma alimentação parecida com o que ele come na natureza. Então aqui ele come algumas frutas, né, se alimenta de algumas frutas, maçã, banana, e também de verduras, porque são animais que se alimentam de diversos tipos de folhas na natureza. Então a gente procura dar principalmente folhas aqui, couve, né, repolho, bastante folha e verdura para eles. Então o macho do jabuti, o ventre dele é côncavo na região ventral, ou seja, tem essa parte que tem uma reentrância para dentro. Para quê? Para ele conseguir subir na fêmea e realizar a cópula e se equilibrar em cima dela, tá certo? Já a fêmea não. A fêmea, se você vira ela de barriga para baixo, ela é mais reta. Não tem essa reentrância como você encontra no macho, tá certo? Então o macho, a barriga dele tem esse buraco, bem dizer, né? Para ele poder se equilibrar em cima da fêmea, tá ok? Do que eles se alimentam? Então, basicamente, e exclusivamente a onça é um animal carnívoro, né? Como é a onça pintada e a suarana do mesmo jeito. Quando ela está na natureza, ela vai ir atrás do alimento, ela vai se alimentar de capivaras, de jacarés, desses porcos do mato, não é? Agora, aqui no cativeiro, a gente traz o alimento. Ele perdeu o costume. Ele já perdeu o hábito de caçar porque está desde filhote em cativeiro. Esses daí que já estão acostumados a ficar aí, eles não podem mais ficar na natureza, né? Que eles já estão acostumados. A natureza não. Esses animais não voltam mais para a natureza porque eles não têm mais o instinto de caçar, tá certo? Eles estão
já só acostumados a receber alimentação em cativeiro. Esses animais são velozes igual a onça? Eles são bastante velozes. Em cativeiro, eles não se movimentam muito, mas na natureza, uma onça dessa precisa ter uma área para ela caçar de até 65 km². Então é um animal que precisa de uma grande área para caçar. O que acontece hoje em dia? Em função do desmatamento, as onças elas estão se aproximando muito mais da onde? Das cidades, né? Então é comum aqui na região pantaneira a gente ver ataque de onças na cidade. Por quê? Não por culpa dela. Porque o próprio ser humano desmata, diminui a área dela e ela tem que invadir as fazendas, invadir as cidades para poder se alimentar. Essas araras ficam soltas aqui, porque elas estão acostumadas a ficar aqui na volta do batalhão, elas não saem mais. É evidente que o comportamento de cada um muda, mas no geral são animais bastante sociáveis, tá certo? E essa arara e essa vermelha aqui é a chamada arara vermelha, né? Alguns chamam ela também de arara maracanã, né? E a azul é a arara canindé. É uma sensação maravilhosa, a gente não tem tanta proximidade assim com os animais. Nós aqui na região de Cáceres, praticamente o único recinto que tem animal selvagem é o nosso aqui, né? Então nós temos uma parceria grande com a Polícia Ambiental e com o IBAMA para trazer aqui os animais. Nós recebemos a visita aqui de muitos colégios, né? E para nós é gratificante poder passar alguma informação para os alunos, né, tanto aqui de Cáceres como das cidades vizinhas, para eles poderem ter a conscientização, né, do que é preservar o ambiente, né, e preservar a nossa fauna e a nossa flora aqui na região do Pantanal. As crianças estão super interessadas, estão buscando informações e estão questionando. Tivemos aí, então, o auxílio das pessoas do Exército aqui, principalmente do veterinário responsável pelo MINUSOL. Então estamos agora saindo daqui e indo para a Dolina Água Milagrosa. E esperamos que lá tenham a mesma produtividade que tiveram aqui. Eles, por enquanto, estão amando e está sendo muito aproveitoso. Esse passeio aqui no Batalhão do Verfão foi até legal, porque a gente viu vários animais, como a onça, a arara, a cobra, as tartarugas e várias outras coisas. Seguimos agora pela MT 346, que liga Cáceres à Barra do Bugres. Depois, por uma estrada vicinal. A região é conhecida como Morraria. O cenário já é de cartão postal. A Serra da Arara serve de moldura para a sede da pousada Dolina Água Milagrosa, distante a 25 quilômetros de Cáceres. A partir de agora, o trajeto é só no pé. A trilha é de nível médio e tem aproximadamente 1.550 metros. Para os alunos, uma verdadeira brincadeira. Depois da subida, agora começa a descida, que nos leva a um dos lugares mais misteriosos e encantadores do estado. Entre milhares de tonalidades de verde, o azul piscina da Dolina já se destaca.
E aí, pessoal, quem que sabe por que chama Água Milagrosa? Porque antigamente os escravos, quando saíam das fazendas, desciam aqui e acreditavam que essa água tinha poder de cura. Essa fazenda aqui era a fazenda da minha família, da minha mãe, né? Aí foi passando de geração para geração e naquela época os escravos, eles que na verdade que descobriram esse lugar aqui, né? E eles acreditavam, por causa do difícil acesso, que essa água ela tinha o poder de cura naquela época, né? O pessoal era muito religioso, tudo. E de 96 para 97 para cá, começou a época que nós começamos a explorar o turismo aqui, o turismo contemplativo. É o que nós estamos fazendo aqui agora, né? E tem também o espelho mergulho, que é o mergulho do pessoal que vem para mergulhar, né? E dessa época então o pessoal vem mergulhando aí, né? E você vê a água transparente, é um dos lugares mais profundos para mergulho aqui no Mato Grosso, né? Para as crianças, até a difícil subida é pura diversão. Uma nova turma e novamente cliques e registros de um lugar que conheciam apenas através de materiais de estudo em sala de aula. E aí galera, tô de novo aqui no Tudo de Bom, de novo na natureza, hoje para falar da Dolina da Água Milagrosa. Eu achei ela muito linda, principalmente por sua coloração azul e por ser um pouco cristalina. Também gostei muito daquelas rochas que desce lá de baixo, lá de cima vai descendo. Achei muito lindo. Acho esse lugar bem bonito, principalmente por causa que eu soube que às vezes eles vão mudando de forma de cor. Tipo, hoje ela está azul, mas pelo que eu saiba ela está verde. A dolina é encontrada em poucos lugares e ela é uma formação calcária. Então, quando chove muito, a coloração da água com reflexo do calcário, ela fica esverdeada, como se formasse uma questão de lodo ali. E quando dá uma diminuída na chuva, ela vai novamente voltando à coloração original azul. Então, a Dolina da Água Milagrosa, ela tem as mais variadas histórias. Desde as histórias mais fantasiosas, como aqui seria, por exemplo, um local de pouso para disco voador, bem como a parte mais real. Sabemos que Cáceres é uma cidade bicentenária, ela tem atualmente 235 anos, se não me engano. E aqui na região havia vários escravos. E alguns, segundo que conta a história, que conta a lenda também, quando eles apanhavam aqui na região, eles vinham para estar curando as suas feridas aqui nessa região, aqui na Água Milagrosa. Ou então também, alguns que fugiam para estar procurando o quilombo do Taquaral, que fica aqui em direção à Barra do Bugres. No caminho, durante a fuga, eles passavam por aqui para poder estar pegando água, para estar se escondendo também. E muitos deles já vinham machucados. Aí, alguns tomavam banho, bebiam aqui da água e, segundo que conta a história, eles ficavam curados. Os machucados, eles iam curando lentamente em virtude da água. A partir daí que nasce o nome de Água Milagrosa. Depois de tanto esforço, a hora é de recuperar a energia.
neogótico. A gente tem aí uma mistura de todos eles quase, certo? Eles ainda estão vendo lá no século XVIII, mas ainda vendo aquilo que tinha lá no barroco, lá no colonial. Agora, se a gente for olhar, aquele azul ali, estão vendo aquele azul? O neoclássico já, tá vendo? Azul. Tá vendo como ele já não tem todos os desenhos que tem esse aqui? Olha a diferença, dá para perceber? Olha, ali nós temos uma casa que também vem do século XX, que é já o neoclássico. Ela é do Art Nouveau, estilo Art Nouveau. Vocês podem observar o peral em cima da casa, aquele desenho em cima da casa, acima dos que esconde praticamente o telhado, é o que traz essa característica Art Nouveau para a arquitetura. Era uma única casa, certo? Vocês podem ver que era uma única casa. Ela provavelmente foi dividida para 2 famílias morar, mas ela foi construída como uma casa só. A Catedral aqui de Cáceres, ela é um estilo chamado neogótico, ou seja, seria um novo gótico. Quando começaram a fazer a igreja, a gente não tinha aqui a mão de obra especializada. Faltava pessoas que soubessem estar construindo realmente esse tipo de construção, soubessem estar edificando esse tipo de obra. Era muito caro trazer alguém da Europa para cá. O custo da viagem e também o custo de estar pagando o salário para essa pessoa. Por esse motivo que ela acaba tendo apenas alguns traços no estilo gótico. Um outro motivo que faz com que ela seja um pouco mais simples é o nosso terreno. Ela foi feita perto do rio. O terreno aqui, ele é meio que arenoso, ele não aguenta prédios de grande porte. Toda vez que estavam erguendo as torres, ela era para ter mais umas 4 ou 6 torres. Acabava desmoronando porque o solo, ele não aguentava esse tipo de construção. Por esse motivo que ela ficou com essa aparência um pouco mais simples. Ela era para ter uma imagem parecida com a Catedral de Notre-Dame em Paris, que é maior, tem muito mais arcos. Pintada, né? O gótico não precisa ser pintado, tá? Ele pode ficar na cor normal da pedra ou no caso aqui do cimento. Ele ficou mais legal. Sim, porque ela dá uma aparência, se ela não tiver pintada, de maior naturalidade.